Olá! Hoje vamos te levar a um passeio histórico pelos templos religiosos da nossa capital, João Pessoa. Você vai saber como em cada uma dessas edificações é possível narrar o nascimento da capital paraibana e saber qual é a importância das 4 ordens religiosas instaladas aqui no processo de colonização e desenvolvimento do estado. Seja muito bem-vindo, o Nossa Paraíba está começando. A cidade de João Pessoa teve seu primeiro nome em homenagem a Nossa Senhora das Neves. A capital era chamada de Cidade Real de Nossa Senhora das Neves, nome da capela construída logo após a fundação da cidade, que aconteceu em 1585. Na época, se denominavam as cidades de acordo com a cronologia religiosa. Daí Baía de Todos os Santos, Rio de Janeiro, Cidade do Salvador. As cidades eram batizadas de acordo com a data do dia do santo religioso que os ocupava. Então foi o que aconteceu aqui, como a celebração da paz entre os Tabajaras e os portugueses verificou-se a 5 de agosto, e 5 de agosto é o dia de Nossa Senhora das Neves, então a cidade ganhou inicialmente o nome de Nossa Senhora das Neves. Foi o primeiro nome da nossa cidade, Nossa Senhora das Neves, depois é que fica Felipéia de Nossa Senhora das Neves, depois vai ficar Federica, depois vai ficar Paraíba e depois vai virar João Pessoa com a Revolução de 30, mas o primeiro nome é Nossa Senhora das Neves, cidade de Nossa Senhora das Neves. Nós tínhamos aqui as vertentes da colonização, a fé e o império. O império era a mercância, a administração. A fé, o sentimento religioso. Então a cidade se expressa através de um sentimento religioso que é exatamente a primitiva capela de Nossa Senhora das Neves, criada em 1585 e transformada em matriz em 1586. Agora, é preciso considerar o fato de que a administração da época era privada. O sistema de cobrança de impostos não era público, era privado. Então, essas igrejas, elas demoravam muito ao longo do tempo, exatamente porque elas eram construídas com doações de particulares. Os particulares concediam safras, concediam quantidade de açúcar, concediam bois, isso é gado, e por conta disso, a construção desses monumentos religiosos se prolongava no tempo. Além de que, a noção de tempo religioso não é o tempo de hoje. Hoje nós temos um tempo dinâmico, rápido, célere. Naquele tempo o tempo era lento, o tempo era devagar. Então, por conta disso, ela passou por 3 períodos. Ela começa como uma pequena capela, no ano seguinte se transforma numa matriz, demora. Quando os holandeses estiveram aqui, o holandês Elias Herckman, que foi governador-geral, deixou um relatório muito bem feito e falou que essa igreja, ele deixou um depoimento dizendo que essa igreja estava em ruínas. Quer dizer, é exatamente um dos períodos da sua reconstrução. Depois ela vai ser reconstruída de novo, de maneira que essa igreja de Nossa Senhora das Neves, que está aí como realmente o símbolo maior da nossa cidade, começa em 1870. A catedral atual não é a primitiva capela, nem poderia ser. A primitiva capela é 1585, desapareceu ao longo do tempo, porque, como eu falei, a igreja foi sucessivamente reconstruída, já que dependia de doações de particulares. Mas essa atual foi exatamente tombada por Lindo Duarte Noronha a partir da constituição do IFAEP ao longo do primeiro governo Buriti. A última reforma que a igreja recebeu foi em 1881, ganhando o estilo eclético que tem até hoje. Os elementos ali são muito fluidos, muito variáveis, exatamente por conta desses diferentes estágios que a construção da igreja atravessou. Ela não tem a unidade das outras. Ela não tem a unidade do Carmo, de São Bento, de São Francisco, não tem. Então, as torres, por exemplo, pretendem ser góticas. Não é? Já se disse que aquelas torres são
catedrais, aliás, perdão, são castiçais, acesos pela fé do homem. Elas apontam para cima, buscando uma comunicação com o infinito. Isso é o gótico. Mas dentro, nós temos ali uma igreja um tanto despojada. O grande estudioso do nosso patrimônio religioso, que é o cônego Florentino Barbosa, que tem um livro, Monumentos Artísticos e Religiosos da capital paraibana, o cônego diz que aquela igreja é uma igreja muito despojada. E assim é. Ela não tem realmente a beleza, não tem, digamos, a grandiosidade dos outros templos religiosos. A cidade de João Pessoa não vai divergir de Natal, não vai divergir de Olinda, não vai divergir de Salvador, nem do Rio de Janeiro, nem das outras cidades que ficaram ao longo do litoral ou perto de um rio. Então o que você tem aqui é o seguinte, a defesa embaixo. Aqui junto ao rio ficava exatamente um forte, que significava a defesa que principiava lá por Cabedelo, com a fortaleza de Cabedelo. E a cidade vai se localizar em cima, exatamente a partir da capela. A capela é o ponto de partida da cidade, de onde se direcionam duas ruas. Uma descendo, procurando o rio para exportação das mercadorias, que é a Ladeira São Francisco. A outra buscando exatamente o corredor central da cidade, onde vão se localizar as outras igrejas e para onde a cidade se expande com a Casa da Câmara, a cadeia e o açougue. No próximo bloco, vamos conhecer as ordens religiosas que catequizaram e evangelizaram a capital paraibana.